Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas para vocês para a nossa aula de língua portuguesa de número 15 para o 7º ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, sobre o que é que nós vamos estudar. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o texto narrativo, alguns aspectos importantes do texto narrativo. Eu peço que vocês já separem o material, para a nossa aula, o caderno de língua portuguesa. Vocês podem colocar já o número da aula, o assunto, deixar o material preparadinho lá, caneta, lápis, talvez uma borracha, para fazer algumas anotações, tá certo? Então, preparado o material, vamos conhecer os objetivos, o que é que nós queremos com esta aula. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos identificar o tema de um texto, saber identificar o tema, que é o mesmo que o assunto, e nós vamos localizar também informações implícitas e informações explícitas. Nós já vamos compreender esses dois termos, essas duas palavrinhas. Muito bem? Para começar, nós vamos ler um texto, nós vamos ler uma história que se chama Bruxas Não Existem. E vocês, o que é que vocês acham? Existem bruxas? Não existem bruxas? Ou existem bruxas que são pessoas de verdade ou pessoas de verdade que são bruxas? Que será? Vamos lá à história, então. Bruxas não existem. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas. E quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: bruxa, bruxa, bruxa! Um dia, encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencera esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele. Jogá-lo na casa da bruxa, o que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. E sob o comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante. Com muito esforço, nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Imaginaram a cena, pessoal? Danados, Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que finalmente conseguimos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, o gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida, estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade,
mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar, e a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí, viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim. Nós podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos, trabalhei no hospital, confie em mim. Dividiu o cabo da vassoura em 3 pedaços e com eles e com seu cinto de pano improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava na minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. E então, pessoal, bruxa que nada, né? Apenas uma velha senhora solitária. Eles é que estavam de implicância com ela, né? Vamos compreender melhor então esse texto. Esse texto ele está dividido em algumas partes, que são as estruturas do texto narrativo. Quais são as estruturas, né? O que é uma estrutura? Os pedacinhos que contém o texto. Quais são esses pedacinhos? A situação inicial, na qual a narrativa apresenta as personagens, quem são as personagens, como é o lugar onde acontece a história. Na sequência, nós temos a complicação, que é igual ao conflito que surge, o problema que surge para esses personagens resolverem. O desenvolvimento, que são os eventos, tudo que as personagens fazem para resolver esse conflito. Na sequência, o clímax, que é a parte de mais tensão, de mais emoção, que você fica imaginando, e agora? O que será que vai acontecer na história? O desfecho, que é quando a complicação é resolvida, o problema é resolvido, e a situação final, que é um novo acontecimento que vai equilibrar, por assim dizer, acalmar a nossa narração, a nossa história. Vamos localizar esses elementos na nossa história, essa estrutura, né, na nossa história. Então, nós podemos resumir assim. A situação inicial é quando eles descrevem a bruxa. Lembram a descrição da bruxa? O prof vai voltar para vocês observarem aqui a descrição da bruxa, da casa também, né? Olhem só a descrição da bruxa, aqui ó, nesse parágrafo, né? Então, essa é a situação inicial da nossa história e a descrição da casa também, né? Toda velha, caindo aos pedaços. No parágrafo anterior, ó, lá no final da rua, né? Então, essa situação inicial. Aqui nós temos 2 parágrafos de situação inicial, né? O primeiro e o segundo, tá? Então, esses parágrafos, vocês vão sempre se ater com bastante detalhes para que o leitor fique imaginando a cena, né? Vendo o lugar onde a história está acontecendo. Depois surge a complicação. Qual foi a complicação da nossa história, da nossa narrativa? O bode morto. Lembra que apareceu o bode morto no meio da rua? E eles não sabiam o que fazer. Isso foi uma complicação, foi um problema que surgiu na história, né? O desenvolvimento, né? Tudo que os meninos fazem para que a história vá acontecendo e essa complicação se resolva. Então, o que eles fazem? Eles decidem jogar, né, o bode na casa da bruxa, depois o bode fica preso com os chifres na cortina. Lembra? Eles tentam jogar o bicho pela janela, já imaginaram o bode lá preso, né, com o chifre na cortina, e chega a mulher ligeira e eles lá não sabem o que fazem, né?
E eles correm, né? E o menino ele prende o pé no buraco e quebra a perna. Né? Então, esses são os fatos que contém no texto e que formam a narrativa do desenvolvimento. O clímax, que é a parte mais empolgante, né? Mais tensa da história. Imagine o menino lá, caído, com a perna quebrada, os amigos tudo sumiram, né? E a bruxa vindo. E eles não sabem que ela é uma boa senhora, né? Eles acham que ela é uma bruxa malvada. Eles imaginam essa senhora fazendo veneno no caldeirão, né? Que absurdo. E ele tá lá, né? Não pode sair, tá com o pé quebrado. Esse é o clímax, é o momento de tensão. O que será que vai acontecer? Ela vai descarregar a raiva em cima de mim, que eu ajudei os meus amigos a jogar o bode pela janela, um bode morto ainda. Vê se isso se faz, né? Então esse é o nosso clímax da história. E o desfecho é como a história finaliza. Para surpresa nossa, ela é uma senhora muito boa, né? Ela ajuda o menino, faz a tala lá com o cabo de vassoura, leva ele até em casa, chama a mãe, né? Diz para chamar a ambulância e tudo se resolve. E olha a situação final. Lembram que é um novo acontecimento, a situação final? Olha o novo acontecimento. O menino torna-se amigo da Ana Custódio. E vejam que agora ele não chama ela mais de bruxa, ele chama pelo nome. Lembram das informações implícitas e explícitas? As informações explícitas são aquelas que eu vejo, aquilo que está escrito na história. Né? O que está escrito na história? Que os meninos zombavam dela, né? Que os meninos chamavam ela de bruxa. São informações explícitas. As implícitas, que eles eram preconceituosos, né? Isso é informação explícita, implícita, está escondida. Eu preciso interpretar. Que eles fizeram um mau julgamento da senhora, né? Não está escrito isso no texto, mas eu compreendo através dos fatos, ok? O narrador, né? O tipo de narrador também é importante para isso, né? Nesse texto, nós temos um narrador personagem. Logo no início da história, nós temos um narrador personagem, né? Vejam, por exemplo, aqui, ó. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas. O próprio menino que caiu, que quebrou a perna, que era preconceituoso com a senhora, ele conta a história dele e dos amigos. Esse nós aqui também, ó, mas nós só chamávamos de bruxa. Esse nós também é narrador personagem, porque ele se inclui nessa ação de chamá-la de bruxa, né? Então isso também comprova para nós que nós temos um narrador personagem, né? Ele participa da história, diferente do narrador observador. O narrador observador não, ele apenas relata os fatos, ele não participa, certo? Se aqui, por exemplo, tivesse um narrador observador, ia estar escrito assim: quando ele era garoto, acreditava em bruxas. Seu nome era Ana Custódio, mas eles só chamavam de bruxa. Aí eu teria um narrador observador. Eu tenho dois tipos de narrador, né? Eu posso ter dois tipos de narrador no texto: ou narrador personagem, ou narrador observador. Neste, nós temos um narrador personagem, ok? Esse narrador personagem, ele pode ser em primeira pessoa do singular, né? No caso, eu. Ou pode ser em primeira pessoa do plural. Aqui nós temos os dois, né? O eu será a primeira pessoa do singular, porque ele fala dele só. Se os outros meninos da turma, os amigos lá, inclusive o João Pedro, né, o líder, acreditava em bruxa, nós não sabemos. Nós sabemos que ele, o menino, que quando ele era pequeno, ele acreditava em bruxas. Ele diz isso, né? Então, essa é a primeira pessoa, é só dele que ele fala. Aqui ele fala dele e da turma, né, dos amigos, que ele mais os amigos chamavam ela de bruxa. Então, essa é a diferença de plural
e singular, de narrador em primeira pessoa do singular e narrador em primeira pessoa do plural, ok? Então, revisando o que é que nós aprendemos nessa aula, né? Nós identificamos a estrutura da narração, lá, a situação inicial, né? O conflito, até chegar lá no final da história, e nós identificamos o tipo de narrador e bem como a professora explicou para vocês a respeito do tipo de informação, né? As informações explícitas, aquelas que estão claras no texto, que eu consigo ver as escritas no texto, e as implícitas, aquelas que eu preciso interpretar para compreender, ok? Muito bem, eu agradeço a atenção de vocês, né? Espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam que tem atividade para vocês fazerem sobre esse assunto, né? Façam lá no caderninho de vocês. Se tiverem dúvidas, voltem ao vídeo, revejam, né? Para que fique claro os conceitos que nós estudamos. Combinado? Muito bem. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!